Egito Antigo. Uma terra envolta em mistério, onde pirâmides imponentes rasgam os céus e o rio Nilo, como uma serpente sagrada, corre por entre suas areias. Os antigos egípcios nos deixaram um legado de arte de tirar o fôlego, arquitetura colossal e crenças que até hoje intrigam a humanidade. No coração dessa civilização reinavam os faraós, governantes poderosos, considerados deuses vivos. Suas vidas se entrelaçavam com o divino, cada passo, cada decisão, imbuída de significado espiritual. Para desvendar os mistérios do Egito Antigo, precisamos, antes de tudo, mergulhar nas crenças dos faraós. Foram essas crenças que moldaram seu mundo e que até hoje cativam a nossa imaginação. O panteão egípcio era como um mosaico divino, vasto e complexo, com centenas de divindades. Cada deus, cada deusa, com seus próprios talentos, suas próprias histórias, seus próprios domínios. As divindades mais importantes, aquelas que faziam o céu tremer e o rio correr, eram frequentemente ligadas às forças da natureza, aos mistérios do cosmos. Ra, o deus Sol, era o criador, o maestro da vida. Sua jornada pelo céu, um espetáculo diário, representava o ciclo da vida e da morte, do nascer ao pôr do sol. Osíris, senhor do mundo subterrâneo, representava a promessa da ressurreição, a esperança da vida eterna, um sonho que ecoava no coração de cada egípcio. Ísis, esposa devota de Osíris, era a senhora da magia, a mestra da cura, conhecida por seu amor inabalável e por sua capacidade de desafiar a própria morte. Horus, filho de Ísis e Osíris, era o deus falcão, símbolo da realeza. Sua imagem, poderosa e majestosa, evocava a autoridade do faraó. Essas divindades, junto com tantas outras, formavam a tapeçaria divina do panteão egípcio, um conjunto de crenças rico e complexo. E os faraós? Eles eram o elo entre o céu e a terra, os intermediários divinos, responsáveis por manter a harmonia entre os deuses, garantindo que o universo seguisse seu curso. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas sim um portal para outra vida, uma jornada para o campo de juncos. O paraíso aguardava os justos. Essa crença, essa busca pela eternidade, permeava seus costumes funerários, sua arte, sua literatura. A morte para eles era apenas uma passagem, uma mudança de endereço para um reino de esplendor e mistério. Mas alcançar o paraíso não era tarefa fácil. A vida após a morte exigia uma jornada repleta de perigos, de provações, de armadilhas. Era preciso coragem para enfrentar os desafios do mundo subterrâneo. Rituais elaborados, como um mapa para o além, garantiam uma travessia segura. Tumbas ricamente decoradas, verdadeiros palácios eternos, ofereciam orientação e proteção aos mortos. E a mumificação, um processo meticuloso, preservava o corpo para a eternidade. O faraó não era apenas um rei, um mero mortal coroado. Não, ele era muito mais que isso. Ele era considerado um deus vivo, a encarnação de Horus, o deus falcão, que caminhava entre os homens. Esse status divino, essa conexão com o reino celestial, legitimava seu poder, dava a ele o direito de governar. Cabia a ele, o faraó, manter a ordem cósmica, o equilíbrio do universo, a harmonia entre os mundos. Era ele quem assegurava a prosperidade da terra, a fartura das colheitas, a continuidade da vida. Cada ação do faraó, por mais trivial que parecesse, possuía um significado religioso profundo. Templos majestosos eram erguidos em sua homenagem, e sua imagem, esculpida em pedra, lembrava a todos o seu poder divino. Os rituais, as oferendas. Meus amigos, os antigos egípcios levavam a sério a sua relação com o divino. Rituais e oferendas eram como pontes, como conversas íntimas com os deuses, um jeito de pedir proteção, agradecer pelas bênçãos, apaziguar a fúria divina. Eram cerimônias grandiosas,
meticulosamente planejadas, cada gesto, cada palavra, com seu significado próprio, essenciais para manter o universo funcionando direitinho. Os templos, esses monumentos que desafiam o tempo, dedicados a divindades específicas, eram o coração pulsante da vida religiosa. E os sacerdotes? Esses eram os mensageiros, os intérpretes da vontade divina, conduzindo rituais diários, oferecendo orações, entoando hinos, realizando sacrifícios. As oferendas, essas iam desde iguarias deliciosas, dignas de um banquete de Faraó, até metais preciosos, incensos aromáticos, tudo para agradar os deuses. Era como se dissessem: ó poderoso Deus, ó magnânima deusa, aceitem estas humildes oferendas como prova da nossa devoção. E o Faraó, o supremo sacerdote, era a figura central nesses rituais. Sua presença, garantia de sucesso, um elo inquebrável entre os homens e os deuses. A mumificação, meus caros, era como guardar um tesouro para durar para sempre. Era a prova incontestável da crença na imortalidade da alma. Aperfeiçoada ao longo de séculos, essa arte tinha um objetivo claro: preservar o corpo para a eternidade. Começava com a remoção cuidadosa dos órgãos internos, a secagem do corpo com sais de natrão e o envolvimento em camadas e mais camadas de fino linho. Amuletos, como escudos mágicos, eram colocados entre as bandagens, protegendo o morto em sua jornada rumo ao desconhecido. E por falar em jornada, imagine um guia, um manual de instruções para a vida após a morte. Era exatamente isso que o Livro dos Mortos representava para os antigos egípcios. Uma coletânea de feitiços, encantamentos e orações, um verdadeiro mapa para navegar pelo mundo inferior e alcançar a vida eterna. Esses textos sagrados, escritos em papiro, eram colocados dentro das tumbas, como um presente, um último gesto de carinho para guiar o morto em sua nova vida. Os feitiços, escritos com todo cuidado, ensinavam a apaziguar os deuses guardiões, a atravessar desertos escaldantes, a decifrar enigmas mortais. Hinos e preces ecoavam pelos corredores da eternidade, louvando os deuses, exaltando as virtudes do falecido. Um dos feitiços mais conhecidos, a confissão negativa, era um momento crucial, onde o morto, diante dos deuses, declarava sua inocência, afirmando nunca ter mentido, roubado ou cometido qualquer travessura. O Livro dos Mortos era a prova viva da importância que os egípcios davam à vida após a morte, um farol a guiar os navegantes da eternidade. A pesagem do coração. Imaginem, meus amigos, ter o destino da alma decidido numa balança. No centro das crenças egípcias sobre a vida após a morte, estava o julgamento divino, um tribunal onde os deuses decidiam o seu futuro. O coração do morto, símbolo da sua essência, era cuidadosamente pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Anubis, o deus com cabeça de chacal, guiava o morto até a balança, enquanto Tote, o deus da sabedoria, registrava tudo com sua pena ágil. Se o coração fosse leve como a pena, a alma recebia a recompensa máxima, a entrada no paraíso, o campo de juncos, um lugar de beleza e felicidade sem fim. Mas, se o coração estivesse pesado pelo pecado, ai de quem ousasse enfrentar a fúria de Amit, a devoradora de almas, uma criatura terrível que aguardava os indignos. O faraó, meus amigos, não era apenas um líder, um governante. Ele era a ponte entre o céu e a terra, o escolhido dos deuses. Sua divindade não era uma opção, era a base do seu poder, o alicerce do seu reinado. Como representante de Horus, o deus falcão, o faraó era o elo entre o divino e o humano. Sua palavra era lei, seu comando, a voz dos próprios deuses ecoando na terra dos homens. Ele controlava as terras férteis, os rios caudalosos, o povo laborioso
Sua autoridade vinha dos céus, sua linhagem, uma bênção divina. E para que ninguém esquecesse do poder do faraó, cerimônias grandiosas de coroação, rituais sagrados nos templos e monumentos colossais celebravam a glória do escolhido dos deuses. Sua imagem, imortalizada em estátuas gigantescas, em relevos minuciosamente esculpidos, servia como um lembrete eterno. O faraó era o Senhor absoluto, o protegido dos céus. A divindade do faraó não era um conto para impressionar, era a realidade que moldava cada aspecto da sociedade egípcia. As crenças dos antigos egípcios, especialmente aquelas ligadas aos faraós e à vida após a morte, deixaram uma marca profunda, um legado eterno. Suas tumbas monumentais, seus costumes funerários, sua arte grandiosa, tudo falava da busca incessante pela eternidade. As pirâmides, gigantes adormecidos sob o sol do deserto, são a prova da crença na vida após a morte e da busca pela imortalidade. A grande pirâmide de Gizé, uma maravilha erguida pela fé e pela engenhosidade humana, nos lembra do poder da crença e da grandiosidade da civilização egípcia. O Vale dos Reis, escondido nas entranhas da terra, guarda os sonhos de eternidade dos faraós. Mas o legado do Egito vai muito além das pedras, das tumbas, dos tesouros. Sua mitologia, repleta de deuses poderosos, criaturas fantásticas e histórias fascinantes, inspirou artistas, escritores, cineastas. Seus conceitos de moralidade, justiça e vida após a morte ainda nos fazem refletir sobre a nossa própria existência. Os egípcios nos ensinaram que a vida não termina com a morte, mas se transforma, rumo a um novo horizonte, a um novo mistério a ser desvendado. O Egito Antigo, terra de faraós, deuses e pirâmides, continua a nos fascinar, a nos desafiar, a nos encantar. Suas crenças, profundamente arraigadas na vida após a morte, nos mostram uma civilização complexa, sofisticada, movida por uma fé inabalável. Seus rituais, seus costumes funerários, sua mitologia, tudo refletia um profundo respeito pela natureza, pelos ciclos da vida, pelo poder do desconhecido. Os egípcios buscavam respostas nos céus estrelados, nas areias do deserto, no fluxo eterno do Nilo, e nos deixaram um legado inestimável. A certeza de que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para um novo começo. Ainda hoje, arqueólogos e estudiosos desvencilham os mistérios do Egito Antigo, tentando compreender a mente brilhante e a fé inabalável desse povo fascinante. O Egito Antigo pode ter desaparecido sob as areias do tempo, mas sua essência, sua magia, seu mistério, continuam vivos, inspirando e desafiando a humanidade.